É o que muitos têm feito. É os que muitos têm ajuntado na terra. É riqueza terrena. É coisas materiais e se esquecido do reino dos céus. Porque olha o que fala, meus irmãos, lá em Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo 6, 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Aleluias. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Primeira Timóteo capítulo 6, versículo 7 diz assim, do 7 ao 11. 1 Timóteo 6, 7 ao 11 diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Deus está falando assim, porque nada trouxemos para este mundo, e certo é que nada nós vamos levar daqui. Tudo aquilo que nós construímos, físico, vai ficar aqui. Mas tudo aquilo que nós construímos espiritual, ajudar os necessitados, visitar os órfãos, visitar as viúvas, isso são coisas espirituais. Tudo aquilo que nós fazemos para o reino é espiritual. Tudo aquilo que nós construímos aqui são coisas terrenas. É por isso que ele fala, nada nós trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada nós vamos levar. Porque olha o que ele ainda diz em Timóteo capítulo 6, versículo 8, diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contente. Ele diz, tudo que nós tiver, nós devemos estar contente com isso. Porque olha o que ele diz em Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ele está dizendo que por conta disso, muitos dos irmãos, infelizmente, já se apostataram, já se desviaram da fé. Por quê? Começaram a levar o coração mais para as coisas terrenas, para as coisas materiais, e se esqueceram de pregar a salvação, de pregar o reino dos céus. Ele está dizendo, por conta disso, por conta do dinheiro, por conta do amor ao dinheiro, muitos já se transpassaram a si mesmo, já abandonaram a fé, já deixaram a fé, já não prega mais a salvação eterna, mas prega as coisas terrenas, é pregação de coisas de prosperidade, é pregação falando daquilo que agrada a carne do homem, mas não fala daquilo que infelizmente o homem tem de deixar para herdar o reino dos céus. Por que muitos já não pregam para o povo sair do pecado? Por quê? Porque se pregar o dízimo já vai cair. Ah, se eu pegar para o irmão sair da vaidade, para a irmã sair da vaidade, para a irmã largar, infelizmente, a sensualidade, para a irmã, infelizmente, abandonar o adultério, a fornicação, ele já não vai mais dar o dízimo. Então o que é que eles fazem? Ele deixa as pessoas morrendo no pecado dentro da igreja, porque já se transpassaram a si mesmo. E a palavra do Senhor deixa bem claro em Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz. O que é raiz? A raiz é onde a árvore está alicerçada. É por isso que muitos homens que serviam a Deus hoje estão alicerçados na riqueza da terra. É por isso que ele fala, o amor ao dinheiro é a raiz. É onde muitos têm se afirmado. E a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. Quando o homem se afirma do dinheiro, que começa a crescer raiz, é onde leva a ruína de muitos. É onde muitos têm ido à ruína, ministérios e ministérios, ido à perdição por conta do dinheiro. Porque enquanto o homem, infelizmente, consegue fissurar o dinheiro, as coisas terrenas, as pessoas morrem espiritual dentro das igrejas. Porque já não pega mais sobre o pecado, agora é só benção, 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 e o povo morrendo no pecado dentro da igreja. E ele diz assim, vou continuar, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Ele diz, ó tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas enquanto há tempo. Segue a piedade.
Vê o necessitado, ajuda eles. Vê o que está caído, o que está precisando, ajuda eles. Vê os órfãos, vê as viúvas, visita eles. Aí ele diz, segue a piedade, segue o amor, porque a palavra diz no verso 10, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz que o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, por conta disso, já abandonaram a fé, mas ele está dizendo, ele nos repreende no verso 11 de Timóteo 6, 11. Ele diz, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, foge da riqueza. Mulher, foge da riqueza da terra, firma a tua vida na presença, no altar de Deus, foge dessas coisas. Enquanto há tempo. Irmãos, e ele diz assim, segue a justiça, seja justo com todos que estão dentro da igreja, seja justo com todos os irmãos. Muitas das vezes os pastores têm tomado, têm roubado das pessoas, que tem de dar o dízimo, porque senão o devorador vai entrar dentro da casa dos irmãos. Irmão, aonde que a palavra diz isso? Malaquias, capítulo 3, versículo 10, a palavra não está falando de demônio. A palavra lá na lei está falando de um povo que ele deveria ajudar para que não faltasse mantimento na casa de Deus. E a palavra fala que o devorador não é demônio, o devorador era as pragas. Será que você não entende Malaquias 3, 10 em diante? É mentira desses pastores quando prega Malaquias. E outra, nós estamos na graça, nós não estamos na lei. Infelizmente os homens conseguem enganar o povo, porque o povo não tem visão espiritual, o povo tão cego dentro das igrejas. Aí quando você prega uma palavra dessa, muitos infelizmente não aceitam. Muitos falam assim, mas essa palavra é dura, mas a palavra não é minha, é de Deus. Porque ele diz, homem, se você é homem de Deus, foge da riqueza. Porque o amor, o dinheiro é a raiz das coisas más. É a raiz da cobiça. É a raiz de querer mais. Aí ele diz, segue a justiça, a piedade, ser piedoso. Porque quantos homens que eram homens de Deus, depois que começa a ter fama, a riqueza, começa a pisar nos irmãos. Segue a caridade, o amor. Porque muitos já não têm um amor, porque se tivesse o amor, não teria tanta riqueza e ver o irmão passando necessidade do seu lado. Como que eu posso ter riqueza, eu como homem de Deus, e eu ver o meu irmão passando dificuldade do meu lado e eu não ajudar? É por isso que a palavra fala, meus irmãos, se porém nós sabemos que nós devemos fazer o bem, nisso nós não faz, nós já está pecando contra Cristo. Se eu vejo meu irmão necessitado e eu não ajudo ele, a Bíblia diz que eu já estou pecando. Se nós sabemos que aquilo é fazer o bem, nós não faz, nós já está pecando. Agora imagina uma pessoa que ele não tem o amor, que não tem caridade pelos irmãos. E a palavra continua dizendo assim, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, diz assim, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Homens que são homens de Deus, você que já deu um bom exemplo, um bom testemunho, toma posse da vida eterna, foge dessas coisas enquanto há tempo. Se você já deu um bom testemunho, por que você agora está deixando o diabo colocar a avareza no teu coração e levar as vidas à perdição para não pregar a verdade por amor ao dinheiro? Querendo que a vida ajude, mas não fala do pecado. Então ele diz, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Olha para você ver. Homens que eram de Deus davam um bom testemunho, pregavam a verdade por sair do erro do pecado, mas hoje, agora é o evangelho da prosperidade. Agora é o evangelho da riqueza, mas a Bíblia diz, homem, toma posse da vida eterna. Lembra lá de trás que quando você pregava a verdadeira justiça, diante de muita testemunha, diante de muitos irmãos, que testificavam que você era um homem de Deus. Porque olha o que a palavra diz, em Mateus capítulo 19, versículo 16.
Mateus capítulo 19, versículo 16. Diz assim, Mateus 19, 16. Olha o que diz. Aleluias. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus, aleluias. Mateus capítulo 19, versículo 16. Diz assim. Mateus 19, 16 diz assim. E eis que aproximando-se dele um mancebo, um jovem, disse-lhe, bom mestre. Ele diz, um jovem se aproxima de Jesus e diz, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então a palavra do Senhor diz que se aproxima um jovem do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Jesus fala para ele, olha o que Jesus vai falar para esse homem. Mateus 19, 17 diz assim, e ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então Jesus começa a falar para aquele homem, se você quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Ele não está falando, guarda a riqueza da terra. Ele está falando o quê? Guarda os mandamentos. Amar o próximo como a ti mesmo. Visitar os órfãos, visitar as viúvas. Ajudar os necessitados. Orar pelos enfermos. Evangelizar, fazer a obra. Sair do pecado, sair do erro. Dar um bom testemunho diante de uma sociedade incrédula e perversa. Para que o testemunho consiga ganhar as almas para Cristo. Então Jesus começa a falar para ele, guarda os mandamentos. E ele continua dizendo, Mateus 19, 18 diz assim, disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Jesus começa a falar para ele, não matarás, não cometerás adultério, não dará falso testemunho. Mateus 19, 19, olha o que diz. Honra o teu pai e a tua mãe, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Jesus fala para ele assim, amará o teu próximo como a ti mesmo. Mas olha o que ele diz mais para frente. Mateus 19, 20 diz assim, disse-lhe o mancebo, o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Olha para você ver. Estar ali um homem que estava caminhando dentro de uma igreja, dentro de um templo, um jovem. A palavra fala que era um mancebo, quer dizer jovem. E Jesus começa a falar para ele aqui no verso 17, 18. Se quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Observe uma coisa que é bem interessante nos dias de hoje. Aí quando chega no verso 18 de Mateus 19, 18, Jesus fala para ele assim, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Aí observa bem o que esse jovem fazia. Ele não matava, ele não adulterava, ele não furtava, ele não dava mau testemunho, mas faltava algo que ele deveria ter, e ele não tinha. Mas o que é? Olha o que a palavra vai dizer mais para frente. Aí Jesus fala assim, disse-lhe o mancebo fala para Jesus, disse-lhe o mancebo, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Desde a minha mocidade, que me falta ainda? Ele fala assim, Jesus, eu guardei tudo isso que o Senhor falou. Eu não mato, eu não furto, eu não dou um mau testemunho, eu não adultério. Aí ele pergunta para Jesus, eu tenho guardado isso desde a minha mocidade. Aí Jesus agora vai responder para ele. No verso 21 diz assim, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai,
vende tudo o que tem e dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. E vem e segue-me. No verso 21, Jesus fala para ele assim: se quer, porém, ser perfeito, agora falta algo dentro de você, que você não tem. Agora falta você ter amor no coração. Eu sei que você não adultera, eu sei que você não mata, eu sei que você não dá um mau testemunho, mas só que falta algo dentro de você. Aí Jesus fala para ele assim: se quer, porém, ser perfeito, vai, vende tudo que você tem. Agora você pega tudo que você tem, vai, vende, pega, distribui e dá aos pobres. Vem, aí Jesus fala assim: e terá um tesouro no céu, no verso 19 e 21 de Mateus. Mas só que quando Jesus falou isso, Jesus revelou o oculto e o profundo do coração daquele homem que estava dentro de um templo. Pessoas que estão dentro das igrejas deixaram de adulterar, deixaram a fornicação, deixaram a vaidade, deixaram de dar um mau testemunho, mas falta algo que, infelizmente, que muitos têm esquecido, que é o amor. É por isso que a Bíblia fala, meus irmãos, em Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 13 em diante, a Bíblia vai falar e trazer bem claro que se nós não tiver o amor, de nada vale. Nós devemos fazer tudo por amor ao Senhor. E a palavra diz que na hora que Jesus revelou o oculto daquele homem, Jesus viu que não tinha um amor no coração dele. Ele tinha deixado algumas práticas pecaminosas, mas ainda não era perfeito porque ele não tinha um amor. E a palavra diz que o maior dom é o amor. Não adianta nós ter riqueza, não adianta nós pegar os nossos bens, vender e dar aos pobres se não tiver o amor. Primeiramente, nós devemos fazer, mas dever fazer por amor ao Senhor, por amor às almas. E a palavra diz que aí Jesus falou para ele em Mateus capítulo 19, 21. Se você fazer isso, você é perfeito, aí você pode vir e você vai ter um tesouro no céu. Fala assim, vou ler novamente. Mateus 19, 21 diz assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. Jesus falou para ele, primeiramente, para você me seguir, para você dizer que me ama, primeiramente, lá deixa a avareza do teu coração. A riqueza tinha tomado conta do coração daquele homem, por isso que fala lá em Timóteo. Por isso que a palavra falou lá em Timóteo, meus irmãos, capítulo 6, versículo 7 em diante, que a riqueza é a raiz de todos os males. A raiz já estava, infelizmente, esse homem já tinha toda a raiz dos males, da riqueza da terra. Como muitos têm tido já no coração, a raiz das coisas má terrenas. E olha, o interessante é que Jesus diz assim, olha o que ele diz. Mateus capítulo 19, versículo 22 diz assim a palavra do Senhor. E o mancebo, o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A Bíblia diz que quando aquele jovem, aquele mancebo, ele ouviu essa palavra de Jesus, aqui no 21, a Bíblia diz que na mesma hora, ele entristeceu dentro de si mesmo. Por quê? Ele viu que ele não tinha um amor suficiente para vender tudo aquilo e pegar e distribuir para os pobres. Então, na mesma hora, ele viu que o dinheiro, a ganância pelo o amor ao dinheiro já tinha tomado conta do seu próprio coração. Mesmo assim, é quando muitos ouvem a verdade, quando a palavra fala o oculto e o profundo do coração de muitos homens que outrora tinham amor, mas hoje já não tem pelas almas. E é por isso que a palavra diz que em Mateus capítulo 19, versículo 22, a palavra diz: e o mancebo, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades.
E Jesus falou para ele: vende tudo que você tem, agora distribui aos pobres, vem e me segue e terá um tesouro nos céus. E ele não quis seguir a Jesus. Ele preferiu, infelizmente, perecer com toda a riqueza de que seguir o próprio Jesus. Foi por isso que Jesus falou para aquele homem, lá em Lucas capítulo 12, versículo 13 em diante: louco, esta noite te pedirão a tua alma, para quem? E tudo isso que você tem preparado, para quem será? Para quem será, meus irmãos? Desperta enquanto há tempo. Não adianta ter riqueza na terra se não tiver vida espiritual na presença de Deus. Desperta, igreja. Abre os teus olhos enquanto há tempo. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Construa uma vida espiritual, não construa uma vida terrena, porque em breve isso vai passar, meus irmãos. Olha os sinais. Olha a corrupção dentro dos templos, dentro das igrejas. Homens avarentos, homens que só pensam no dinheiro, e as almas estão perecendo. O homem já não ensina como deveria ensinar. É família destruída, casamento destruído, pessoas casando e se separando, e os homens não ensinam mais. Jovem destruído na fornicação, na prostituição dentro das igrejas. E os homens já não repreendem mais por conta do dinheiro. Se falar o pecado, as irmãzinhas saem da igreja. Se falar que aquele irmão deve casar para sair da fornicação, o jovem, o filho do pastor, vai sair da igreja. Porque já lhe deram uma mocidade, mas está no pecado. Desperta, irmãos. Em nome de Jesus. E é por isso que ele diz também lá em Mateus. Olha o que ele diz em Mateus 16, 26, para nós encerrar. Mateus 16, 26 diz assim, irmãos. Olha o que diz em Mateus capítulo 16, versículo 26, diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma. Foi a mesma palavra que Deus falou para aquele homem, lá em Lucas capítulo 13 em diante: louco, esta noite te pediram a tua alma. E aqui ele está falando: pois que aproveita esses homens ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Em Mateus capítulo 16, versículo 26. Mateus 16, 26. O que aproveita vocês ganhar o mundo inteiro, vocês terem riqueza, e vocês não ter vida com Deus, e vocês perecerem naquele dia do juízo. É o que ele está falando. Ou que vocês vão dar no dia do juízo em recompensa da alma de vocês. Aleluias, glória a Deus, aleluia. Porque após da morte segue-se o juízo, meus irmãos. Não tem mais tempo. O tempo é esse, nós se arrepender enquanto há tempo, enquanto há fôlego de vida na terra, porque depois que o homem morre, vai seguir o juízo de Deus. Se arrependa enquanto há tempo. Amém? Que Deus abençoe. Essa foi uma palavra poderosa da parte de Deus, em nome de Jesus Cristo. Ô glórias!